Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Escudo lindo demais. E a camisa também. Hoje eu fui na parte das minhas camisas da Adidas e peguei essa daqui para gravar. Eu tenho, cara, eu sou um otário mesmo. Eu tenho todas as camisas da Adidas, só não tenho, adivinha qual? Ela mesma, a grená com dourado. Eu me sinto um trouxa. Na época eu comprei pro Arthur, mas não comprei ela pra mim. Sabichão, né? Falei, não, deixa passar um tempo, que eu vou comprar mais barato. Quando eu fui comprar já era. A Adidas não produziu mais, foi um sucesso de vendas. E até hoje eu não tenho essa camisa. O Arthur, há pouco tempo atrás, me dava uma zoada que ele tinha e eu não tinha. Mas estou trajado aqui com uma camisa da época da Adidas, muito bonita. Eu tenho várias outras ali, vou gravar os próximos vídeos com elas também. Como eu tenho muita camisa do Fluminense, acaba que minhas camisas ficam muito conservadas, porque não dá para surrar elas. Uma ou outra até eu uso bastante, mas no geral, eu uso uma vez até usar de novo, demora. Mas vamos ao que interessa. Como eu havia prometido, esse vídeo que eu estou gravando agora vai ser para interagir com vocês. Conto muito com a participação de vocês nesse vídeo, porque eu quero saber a opinião de vocês. Qual o Fluminense ideal para essa temporada de 2023, que na minha opinião ainda não começou, tá? A gente está no Carioquinha aí e tal, jogou 2 clássicos, tem o Fla-Flu aí quarta-feira que vem, mas o bicho vai pegar mesmo a partir do momento do sorteio de grupo na Libertadores. E aí a gente vai ver. É aquela história, né? O filho chora e a mãe não ouve. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Será que nós temos time para encarar isso daí? E se tivermos, qual o time ideal? Qual o esquema tático ideal? Vamos debater isso daqui hoje. Quero muita participação de vocês, tá bom? Mas não posso esquecer de pedir para vocês dar aquela moral para mim, se vocês acham que o canal merece, que o canal deve continuar crescendo. Então vai lá, ó. Like, se inscreve quem não está inscrito, compartilhe nos vídeos, nos canais de WhatsApp o vídeo, para a galera conhecer o trabalho e se inscrever, e manda ver nos comentários. Tudo isso ajuda muito o canal e, meu irmão, não custa nada, beleza? Vambora fluminenciar, vamos com tudo. Não vamos perder tempo não. Ó, eu vou começar o vídeo aqui falando para vocês o elenco profissional do Fluminense, tá? Eu coloquei já os nomes aqui dos que lá estão e dos que vão chegar. Tá bom? Então primeiro eu vou fazer uma leitura aqui do que nós temos e depois a gente vai começar a destrinchar melhor isso daí. Goleiros a gente tem Fábio, Pedro Rangel e Vitor Leus. Zagueiros nós temos Nino, Manuel, David Braz, Vitor Mendes e Luan Freitas. Tem o Kaique também, que é da base, tá bom? Mas esse eu coloquei lá embaixo, numa outra parte que eu separei. Laterais, Samuel Xavier, Jorge, Guga e Marcelo. É isso mesmo, coloquei o nome do Jorge, apesar da lesão gravíssima que ele sofreu. Volantes, Martinelli, Felipe Melo, Alexander e André. Meio campo, Lima, Giovani, Arias, Ganso, Michel Araújo. Atacante, Bigode, Cano, Alexandre Jesus, Marrone, Alan e Keno. Na base, quem a gente tem ali que a gente pode aproveitar esse ano, pelo menos até agora são esses nomes, né? Arthur, Isaac, Marcos Pedro, Kaique, que eu citei lá em cima, que é zagueiro, e João Lourenço. E quem está chegando? Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca por enquanto, que o Cano vai passar ele. Pirani, Gabriel Pirani e John Kennedy. Não sei se ainda é o artilheiro do Campeonato Paulista. Isso aqui é o que nós temos para trabalhar, tá? Já tô levando em conta aí que o Caio Paulista não tá mais, Iago Felipe não tá mais, o Cris Silva não tá mais. Enfim, essa galera aí que foi dispensada. Então vamos lá. Hoje, o time titular é o seguinte: Fábio, né? Samuel Xavier, Nino, Manuel e o Diniz está fazendo umas improvisações na lateral esquerda. Por enquanto é o Alexander. Os volantes são Martinelli e André. E os meio-campistas titulares são Ganso e Arias. No ataque, a dupla Cano e Keno. Porém, eu acho não, tenho certeza, com a chegada do Marcelo, essa configuração vai mudar. Então eu acredito, baseado no time de hoje, que joga no esquema 4-4-2, que o time vai ser
Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Marcelo. Na minha opinião, Marcelo vai jogar de lateral esquerdo. Isso é uma coisa que eu quero saber de vocês também. Vocês acham que o Marcelo deve ser utilizado na esquerda ou no meio de campo? Na minha opinião, ele tem que ser usado na esquerda. Volantes, André, Martinelli. Meio campo, Ganso e Arias. Ataque, Keno e Cano. E aí, nesse mesmo esquema de hoje, que é o 4-4-2, eu entendo que os reservas imediatos são o do Fábio ou o Pedro Rangel. Na minha opinião, está à frente do Vitor Eudes. Na zaga, David Braz e Vitor Mendes estão à frente do Luan Freitas, que é um garoto da base nosso, muito talentoso, que sofreu uma lesão grave no joelho, está se recuperando, já está integrado ao elenco profissional e está apto a jogar, mas ainda não teve oportunidade. Então, na minha opinião, David Braz e Vitor Mendes estão à frente. Nas laterais, Guga na lateral direita e, é a minha opinião, tá? Para mim, quem deve ser o reserva imediato do Marcelo é o Marcos Pedro, o garoto da base. Para quem não conhece, ele é da geração do Luiz Henrique, do André, do Martinelli, do Calegari, dessa galera aí. Para mim, esse menino tem que ser o reserva imediato do Marcelo. Eu não gosto das improvisações do Diniz, tá? E não acho que deva colocar o Alexander na lateral esquerda. Para mim, é um desperdício absurdo de talento. Mais uma vez, eu quero a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que o Alexander deve ser improvisado? Na minha opinião, não. Mas isso aqui é um canal democrático, eu quero saber a opinião de vocês. Na volância, na minha opinião, Felipe Melo, primeiro volante, Alexander, segundo volante. Reservas imediatos de André e Martinelli. Martinelli está jogando um bolão. Mas tem muita gente que está falando que quer o Alexander no lugar do Martinelli. Deixa aí o comentário de vocês sobre isso também. Eu vou de André e Martinelli. Não tem como tirar o Martinelli do time no momento. Meio campo. Hoje nós temos Lima, Giovani e Michel Araújo na reserva. Na minha opinião, reserva do Ganso e do Arias é o Giovani do Ganso e o Lima do Arias. Pô, Leandro, por que você não bota o Michel Araújo? Já senti nesse rapaz que ele se encolheu. Ele teve oportunidades aí esse ano, entrou andando em campo. Não sei se ele está retraído porque ele está vendo muita qualidade no time, ou se ele já está pensando em sair porque ele sabe que não vai ter oportunidade, de repente outro time para ele é bom. Mas eu não vi ele entrando com a pegada que o Lima tem entrado, que o Keno tem entrado, que o Guga tem entrado, que o Giovani tem entrado, e o próprio Isaac, o garoto que machucou o joelho na Copa São Paulo, entrou no último jogo. Então eu já considero o Michel Araújo até carta fora do baralho. Na minha opinião, é um bom jogador, tá? Eu gosto dele, eu acho que ele teria muito a agregar ao nosso elenco. Porém, esses fatores que eu citei aí, eu já até considero ele carta fora do baralho. E no ataque, a gente tem na reserva Bigode, Alexandre Jesus, Marrone e Alan. Pô, não preciso nem falar, né? Bigode, Marrone, pra mim é carta fora do baralho, pode ir embora. Alexandre Jesus, não sei o que tá fazendo ali. O pessoal fala que é porque ele é empresariado pelo Fred, pelo empresário do Fred, sei lá. Não sei nem o que ele tá fazendo no elenco profissional do Fluminense. E o Alan ainda não mostrou que veio, mas esse eu vou dar um pouco mais de... Vou ter um pouco mais de paciência com ele, tá? Porque joga na posição do Cano, tem experiência, é moleque de xerém, então vou dar uma moral pra ele, vou considerar. Mas, porém, contudo, eu considero os reservas imediatos do Cano e do Keno os seguintes jogadores. Do Cano, John Kennedy. É isso mesmo, eu conto com a volta dele e já pedi muito a Deus para botar juízo na cabeça desse garoto para que ele siga a carreira dele no Fluminense e arrebente. Para mim, ele é o reserva do Cano, ideal, e o Lelê é o reserva do Keno, ideal. Beleza? O Pirani é um meia que joga ali avançado. Dei uma analisada nos vídeos dele, ouvi algumas coisas sobre ele, li também. Eu achei ele até um pouco um estilo parecido assim com o Arias, né? Aquele cara que gosta de dar um tapa na frente, de velocidade, finaliza bem. Eu não tô falando aqui que ele é o Arias não, tá, gente? Que o Arias, pra mim, é o craque do futebol brasileiro, o melhor jogador do futebol brasileiro. Só tô falando que as características eu achei parecido, o meio campo que conduz a bola com velocidade, enfim. É um jogador que pode nos ajudar. Eu acho que ele não vem para ser titular, mas eu acho que ele vai qualificar o elenco, vai dar opção pro Diniz. E o ponto positivo na contratação dele é que a melhor fase da vida dele foi com o Diniz e o Diniz pediu a contratação dele. Beleza? Então vamos lá. Titular,
Fábio, reserva Pedro Rangel. Zaga, titulares, Nino e Manuel. Reservas, David Braz e Vitor Mendes. Laterais, titulares, Samuel, Xavier e Marcelo. Reservas, Guga e Marcos Pedro, garoto da base. Na volância, titulares, André e Martinelli. Na reserva, Felipe Melo e Alexander. No meio de campo, titulares, Ganso e Arias. Reserva, Giovani e Lima. No ataque, titulares, Keno e Cano. Reservas, Lelê e John Kennedy, tá? Tem os garotos da base também, que, na minha opinião, podem ajudar muito o Fluminense ao longo do ano, que é o Arthur no meio. Apesar dele ter entrado contra o Vasco e ter jogado muito mal, ele é um garoto de muita qualidade. Eu acompanho o Arthur há muito tempo. Espero que aquele jogo ali tenha sido o batismo dele, de fogo, e que agora ele possa desenvolver um melhor futebol. O Isaac é outro menino também que, na minha opinião, pode ajudar. O Kaique é um garoto para compor ali a zaga. Já vou falar da zaga, tá? E o João Lourenço, um menino de 17 anos, muito habilidoso, muito rápido, muito parecido até com o John Arias fisicamente, né? Tanto na altura quanto na cor da pele, enfim, ele tem uma semelhança muito grande com o John Arias. E o futebol desse garoto me agrada muito, tá? Mas eu não tô falando aqui que o garoto tem que ser titular não, tá, gente? Tô falando que é aquele moleque que o Fluminense tá ganhando de 3-0 no Curitiba lá no Maracanã, e aí bota o moleque faltando 15 minutos ali para ele partir para cima, para ele mostrar o futebol dele. Isso é importante, tá? Agora, com relação à zaga, eu acho que o Fluminense tem que contratar mais um nome. Eu acho que os 5 nomes que nós temos é pouco. O Fluminense tinha que contratar um zagueiro de qualidade. Até porque eu estou receoso quanto a essa contusão do Manuel. Não sei como o Manuel vai voltar. Ano passado ele fez uma dupla espetacular com o Nino. Porém, eu estou receoso quanto a esse ano por conta da lesão. E, na minha opinião, independente do Manuel jogar bem ou não, o Fluminense tem que contratar um nome de peso aí para zaga, um jogador bom. Então, especulando alguns nomes, um que me interessou, assim, que me agradou, foi aquele Juan Jesus, se eu não me engano. Atualmente está no Napoli. É um cara que jogou na Inter de Milão, na Roma, e atualmente está no Napoli. Ou seja, futebol italiano, escola europeia, melhor escola defensiva do mundo, que é a da Itália. Eu acho que é um cara que pode agregar muito ao nosso elenco. Mas vamos ver quem a diretoria vai trazer. A diretoria está trabalhando para trazer. Outro jogador parece que a diretoria está trabalhando também para trazer é um meia. Falaram aí do Luciano Naninho, do Volta Redonda. O cara tem 30 anos. Mas vou te falar, dependendo do preço que venha, tanto de salário quanto do que a gente vai ter que pagar para o Volta Redonda, eu acho uma aposta válida. Não deu certo, não deu certo. Agora, o ruim é quando você paga uma fortuna, igual pagamos pelo Cris Silva, 9 milhões de reais, e o cara não joga nada. Assim, não estou falando aqui que o meia que eu quero que o Fluminense traga seja o Luciano Naninho. Citei apenas o Luciano Naninho, que é uma oportunidade que surgiu aí, o Volta Redonda ofereceu. Porém, o Fluminense seria interessantíssimo trazer um meia de peso. Eu queria muito Vina, mas não foi possível. E aí tá rolando boato na internet aí que eu acho que isso não vai pra frente, porque, sei lá, tá muito esquisita essa história de Rames Rodrigues. Se ele viesse, seria sensacional. Beleza? Agora, o que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte. Alguns amigos me falaram assim, pô, pra mim o Fluminense tinha que jogar no 3-5-2. Aí eu falei, opa, 3-5-2? Porra, um esquema interessante. Por quê? Por que, Leandro? Interessante. Porque o esquema de 3-5-2, a gente sabe que é o esquema que dá total liberdade para os laterais. Eles se tornam alas. E aí quando você tem um lateral do porte do Marcelo e você dá liberdade para ele subir para o ataque, você ganha muita qualidade, ganha muito poder de fogo. E do outro lado, a gente tem o Samuel Xavier hoje na titularidade, mas tem um lateral que tem muita qualidade e está mostrando muita vontade, que eu tenho certeza também que num esquema de 3-5-2, ele renderia muito, que é o Guga. E o Samuel Xavier também, eu levo fé que se jogar num 3-5-2, o Samuel Xavier vai ganhar muito. E aí você aumenta o poder de fogo do seu time. E aí como ficaria o meu Fluminense, do Leandro Goulart, no esquema 3-5-2? Quero saber a opinião de vocês, vou dar a minha aqui. Ficaria Fábio, Nino, Manuel e André no 3. O 5, né? 3-5-2. Marcelo, André, aliás, falei besteira. Marcelo, Martinelli, Ganso, Arias e Guga. Vamos lá. 3, Nino, Manuel, André. 5, Marcelo, Martinelli, Ganso, Arias e Guga. E no ataque, Keno e Cano.
Esse seria o meu 3-5-2. Vocês concordam? Acham que o 3-5-2 seria uma boa? Caso seja, quem vocês escalariam nesse esquema 3-5-2? E agora eu vou falar uma coisa aqui sobre o Lelê. Eu vi uma reportagem dizendo que o Fred e o Fernando Diniz foram fundamentais na contratação dele. E aí ele disse que o Fred foi até Volta Redonda, conversou com ele. Depois, quando teve um jogo aqui, o Fred levou ele para almoçar, conversou ele, o Diniz. E o que os dois conversaram com ele agradou ele, atraiu ele para o Fluminense. O Diniz falou que ele tem um... Como é que se fala? Ele tem algumas coisas para ele que vão melhorar o futebol dele na mão do Diniz. O garoto gostou do que ouviu e resolveu fechar com o Fluminense. A minha visão é que o Fluminense não usa velocidade. O Fluminense não usa contra-ataque. O Fluminense não tem saídas rápidas para o ataque, para pegar a zaga desprevenida. O Fluminense não é um time que usa velocidade, é um time que usa o toque de bola cadenciado. Eu tinha muito receio que o Lelê não servisse para o Fluminense por conta disso, que o forte do Lelê é velocidade. Esse cara tem uma velocidade absurda, ele tem bom drible, ele tem ótima finalização e uma arma também que vai ser muito boa pra gente, principalmente em Libertadores. Ele é exímio cabeceador, ele é alto e ele sabe pular no tempo certo, ele tem um tempo muito bom de cabeceio e eu acho que ele vai ser muito útil pra gente nesse quesito. Eu acho, é minha opinião, se o Lelê não sentiu o peso de vestir essa camisa, de jogar competições grandes, que afinal de contas ele nunca jogou no time grande, se esse moleque jogar o futebol abusado que ele tá jogando no Volta Redonda, abre o olho, Keno. Abre o olho. O Lelê vai ser titular do Fluminense, formando dupla de ataque com o Cano. E se o John Kennedy tiver com fome de bola, Cano, abre o olho. Vai ter que continuar fazendo gol, porque esse garoto é abusado. Esse moleque é sinistro. Não estou cravando aqui, não estou dizendo que eu quero que o Cano seja reserva. Não é isso, gente. O que eu estou falando é uma coisa que é muito boa para o treinador e para nós, torcedores, para a nossa instituição. Que é o quê? Qualidade nas posições, pô, no elenco. Imagina a briga de foice que vai ser Samuel Xavier e Guga. Imagina. Imagina a briga de foice que vai ser no meio campo ali. Ganso e Arias e o Lima e o Giovani. Principalmente o Lima, que tem entrado, meu amigo. Parece que o cara... O Lima entra como se tivesse um prato de comida na frente dele e ele não fez uma refeição há 10 dias. É assim que o Lima entra nos jogos. Imagina a briga de foice que vai ser se o John Kennedy realmente botar a cabeça no lugar e quiser deslanchar a carreira dele. John, você sendo o Cano e o Keno, tendo no teu cangote ali na reserva o John Kennedy e o Lelê. Outro garoto que quer subir na vida, quer crescer na vida, quer dar o melhor para a família dele. Meu amigo, vai ser sinistro, tá? O Fluminense está com um elenco muito bom. Se trouxer esse zagueiro de qualidade que a diretoria está trazendo, vai ficar muito, muito melhor, ficar melhor ainda. E eu vejo assim uma briga muito boa pelas posições no nosso time. Lembrando, sempre reforço aqui, não tem só Carioquinha não, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E repito, Fluminense tem que entrar nessas competições para ganhar. Com o time que nós temos, com a torcida que nós temos, que a gente vai lotar os jogos, vamos empurrar o time para as vitórias, a gente tem que pensar em título, não pode pensar em outra coisa não. Eu peço muito que vocês interajam aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Qual o melhor esquema? 4-4-2? 3-5-2? Qual o time titular? Quem seriam os reservas? Marcelo deve jogar na esquerda? Deve jogar no meio? Alexandre tem que ser improvisado na esquerda? Diniz tem que dar uma oportunidade para o Marcos Pedro, garoto da base? Quero muito saber a opinião de vocês. Beleza? Mandem ver nos comentários, tá? Não se esquece do like. Quem não está inscrito, se inscreve. Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.